Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, chegando aqui para a gente falar mais do Internacional no canal, porque tem uma venda que está avançando, está muito próxima de acontecer e pode ter aí uma oportunidade de mercado acontecendo para o Internacional e eu quero falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Bom, antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Muitos jogos nesse sabadão, né? Dois jogos de rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo e Sport, que a gente brinca, né? Para roubar da máquina, é para se divertir esse jogo aí, porque deve dar vitória do Flamengo. E tem o grande jogo que o Inter tá de olho, Santos e Palmeiras, às 9 horas da noite, né? Esse jogo lá na Vila Belmiro, em São Paulo, são partidas para tu brincar lá na KTO, lembrando que tem chance extra nessas partidas, tu pode ativar elas na aba promoções da KTO lá no site, então vai para brincar na responsa, com responsabilidade, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, e se tu não tem registro, te registra pelo meu link que está aqui no primeiro comentário fixado, tá? Bom, gente, vamos lá. A venda do Luiz Otávio, ela tá muito próxima de acontecer, tá? Ele deve deixar o Inter depois do término do Campeonato Brasileiro. O Inter tem uma proposta, a proposta é boa, e um clube nas condições do Inter não tem muito o que fazer. O Inter está tentando subir um pouco essa proposta, mas ela deve ser aceita, tá? Deve acertar o negócio com Orlando City, da Major League Soccer dos Estados Unidos, e o Luiz Otávio, volante de hoje 18 anos, fará 19 no início do ano que vem, deve ir para os Estados Unidos. A proposta é 5 milhões de dólares, a gente está falando de 5 milhões de dólares, deixa eu até pegar aqui, pela conversão dá 26 milhões de reais, tá? O Inter não tem 100%, o Inter tem 70% dele, vai ficar com 18 milhões e meio, 19 milhões de reais do Luiz Otávio, tá? O negócio avançou nas últimas horas, as conversas foram positivas, o Inter tem interesse de vender e isso não é pelo garoto, por não acreditar que ele possa lá na frente valer mais, mas é porque o Inter tem uma exigência e uma dificuldade financeira que pede que o Inter faça vendas neste momento. O Inter não pode esperar muito, tem uma meta orçamentária de 160 milhões, o Inter já atingiu 114, quase 115, precisa vender o Luiz Otávio mais um, é possível que seja o Vitão, para os dois valores entrarem nessa meta orçamentária de venda de atletas desse ano de 2025, mas abre uma possibilidade essa venda do Luiz Otávio, porque a gente sabe, o Bruno Henrique tem contrato até dezembro, não sabe se fica ainda, o Thiago Maia ainda não mostrou a que veio, quase foi para o Santos em janeiro, fevereiro, então é um jogador que daqui a pouco, se pintar outra proposta pelo Inter não ter pago o Flamengo, pode acabar utilizando disso, e o Thiago Maia pode acabar deixando o Inter ano que vem. O Luiz Otávio, que deve ser vendido então para o Orlando City, como eu disse, o negócio avançou bastante, agora resta o Inter pedir um pouco mais, mas o Orlando, mesmo que não dê um pouco mais, não top, é bem possível que o Luiz Otávio seja vendido. E o Orlando, para contratar o Luiz Otávio, está liberando um volante mais firmado, mais maduro do que o Luiz Otávio e de muita qualidade, que já jogou até pela seleção do seu país, que é o César Araújo, tá? Deixa eu até pegar o César Araújo, tá com 24 anos, tá? Já passou por seleção do Uruguai, tá hoje no Orlando City, só que a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem um limite para estrangeiros serem inscritos. Aqui no Brasil, tu pode inscrever quantos tu quiser, mas tu pode usar um número X entre relacionados e time titular durante um jogo. Lá não é assim. Lá tu tem um limite para inscrever o jogador. Então o César Araújo, que é um jogador que já teve o seu nome observado pelo Inter, pela informação que eu obtive agora pela manhã, ele vai sair do Orlando para o Luiz Otávio chegar. Tá saindo um volante de 24 anos para a chegada de um volante de 18. Mais ou menos nessa linha, 6 anos de diferença. Então, surge uma possibilidade de mercado para o Inter. Eu até perguntei para uma pessoa do Inter hoje, pô, será que não dá para o Inter, agora vendendo o Luiz Otávio, ir atrás do César Araújo, ele não serviria para o Inter? E essa pessoa me disse, ó, calma, Lucas, a gente ainda está vivendo esse final de 25 para decidir o que a gente vai fazer em relação à janela do ano que vem. Mas assim, o César Araújo, eu acho que é um jogador que não vai ficar muito tempo livre no mercado, tá? Ele não é um jogador, ele tem, como eu disse, contrato até dezembro com o Orlando, tá sendo liberado para a chegada do Luiz Otávio, mas eu não acho que ele vai ficar muito tempo sem clube, não.
Então, acho que seria interessante o Inter ficar de olho, porque está surgindo uma boa oportunidade de mercado por esse jogador, tá? Ele se tornou, em determinado momento, reserva no Orlando, ele chega como titular, ele até não tem números tão expressivos, mas é um jogador de seleção e que é um volante que não é aquele volantão matador, primeiro volante, ele também tem qualidade para chegar na frente, mas talvez chegando numa liga mais competitiva, ele consiga se adequar melhor do que se adequou lá nos Estados Unidos. Ele começa no Montevideo Wanderers e vai em 2022 para Orlando City, tá já há 3 anos, 4 temporadas no clube norte-americano, tá? Então a informação é essa, o Luiz Otávio tá avançando bem, ele deve ser vendido para Orlando e o Orlando tá liberando o César Araújo e só surge essa possibilidade de mercado para o Inter. Deixa eu avisar aqui que hoje o vídeo da noite vai ser um pouco mais tarde, tá? Porque eu vou ver Santos e Palmeiras e o vídeo vai sair depois do jogo. Então, depois do jogo do Santos e do Palmeiras, vai ter vídeo novo aqui no canal, tá? Já deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto pra gente falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.